salve, rapaziada, professor Lucas então trazendo para vocês um assunto aqui dentro do contexto de óptica geométrica chamado olho humano e os seus defeitos, ou melhor, defeitos da visão. Então vamos completar aqui, ó, olho humano e defeitos da visão. Maravilha. Não todos os defeitos. A gente vai trabalhar aqui defeitos associados à lente do olho, tá? Então, antecipando, a gente vai trabalhar com 3 defeitos físicos associados à anatomia do olho. A gente vai trabalhar com a miopia, a gente vai trabalhar com o astigmatismo, tá bom? E a gente vai trabalhar com a presbiopia, tá? Que seria mais ou menos aí o equivalente à vista cansada, tá? Tava esquecendo, né? A presbiopia também é a mesma de hipermetropia. O defeito é o mesmo, tá bom? A hipermetropia, a gente vai verificar que é a dificuldade em enxergar objetos ou alta definição de objetos próximos, que é a mesma consequência de quem é presbiota, quem tem a vista cansada, tá? O astigmatismo é o embaçamento da vista, tanto de perto quanto de longe. E a miopia é a dificuldade de focalizar objetos a grandes distâncias. Então, para a gente entender fisicamente como que funciona ou o porquê desses defeitos, é importante a gente ter uma noção básica de anatomia do corpo humano. Vamos lá, meninos e meninas. Bom, quando eu falo de anatomia do olho humano, nós temos praticamente, olha só, eu vou falar dos termos importantes para a física do olho humano. Nós temos essa primeira lente, ó, que é essa lente externa. Tá vendo? Ela é grossinha. Essa lente externa, que é onde o raio de luz sofrerá a primeira refração, ela é chamada de córnea. Tá? Essa córnea, ela é uma lente convergente. Então ela sofre uma primeira refração e ela vai para o segundo meio. Esse segundo meio é líquido. Esse líquido, ele é preenchido com um líquido. Esse líquido, ele é chamado de humor aquoso ou também câmara anterior. Depois da câmara anterior, a luz, o feixe de luz, passa pela segunda lente convergente. Essa segunda lente convergente, ela é chamada de cristalino. Após passar no cristalino, o feixe de luz se propaga no interior do olho. O interior do olho é feito de um líquido chamado de humor vítreo, tá? Até chegar a essa membrana, tá? Altamente fotossensível. O que é isso? Altamente sensível ao fóton de luz, chamada de retina. E é dentro dessa retina que se encontram 2 células bem especializadas. Uma chamada de cone, outra chamada de bastonete, onde os cones são responsáveis pela diferenciação das cores dos fótons e os bastonetes são responsáveis pela, vamos dizer assim, interpretação da intensidade do fóton de luz, ou seja, pela interpretação do quão claro ou quão escuro é aquele ambiente. Tá? Vamos dizer que é o brilho do objeto que está chegando até você. Bom, basicamente, são esses os nomes importantes quando eu falo de olho humano, defeitos da visão em física. Tá? Então, os defeitos que nós vamos estudar aqui
eles estão associados à anatomia física do olho, ou seja, eles estão associados ou à córnea e ou ao cristalino. Olha só o que eu falei, e ou ao cristalino, tá? Existem outras deficiências, mas estão mais associadas à biologia, que não é o nosso foco da aula de hoje. Então, para simplificar essa anatomia do olho humano, a gente vai trabalhar o olho humano como se fosse algo bem simples assim, tá? Eu vou ter uma lente convergente, tá bom? Que poderia ser substituída no lugar do cristalino. Lembrando que no fundo existem duas lentes, né? A córnea e o cristalino. Eu vou substituir as duas por uma só, convergente. Os raios de luz, eles vão vir sofrer refração ao passar por essa lente convergente e no olho perfeito elas vão convergir exatamente em um único ponto lá na retina, aonde eu encontro os cones e os bastonetes, certo? Então, tendo esse conceito, essa imagem física da representação do olho na mente, a gente pode definir aqui, então, a gente pode dar seguimento aos defeitos da visão. Primeiro defeito, o defeito que eu, professor Lucas, tenho, miopia. É isso mesmo, gente. A miopia é esse fenômeno que está acontecendo aí na tela de vocês. Isso é horrível. Observem que o pai com a criança, eu nem vejo uma criança aqui, né? Eu tenho lá a pessoa jogando vôlei, olha lá, os montes, né? Parece a cidade do Rio de Janeiro aqui, mas eu não posso afirmar. Os picos ali rochosos após o mar. Eu não tenho a definição de enxergar nada que está longe. Então, quando eu não consigo enxergar nada a grande distância, essa grande distância não precisa ser grande não. Sei lá, uns 3 metros já começa a ter dificuldade de enxergar, de definir esses objetos. Provavelmente você pode ter um defeito da visão chamado miopia. Então, miopia é a incapacidade de focalizar objetos distantes. Bom, por que desse defeito? O seguinte, nós sabemos que o olho é formado por duas lentes. Não necessariamente essas lentes são perfeitas. Um olho normal, a córnea e o cristalino, elas conseguem focalizar perfeitamente sobre a retina o raio de luz incidente. Já um olho míope, o que acontece? A lente, principalmente o cristalino, olha só o que eu estou falando, miopia, cristalino, ele vai convergir muito o raio de luz. Convergindo demasiadamente o raio de luz, a luz vai focalizar antes da retina, perdendo o foco da imagem. Então veja bem, o olho míope, ele converge muito o raio de luz, perdendo assim a nitidez da imagem. De novo, o olho míope tem a imagem formada antes da retina. Por quê? Porque o cristalino converge demasiadamente os feixes luminosos, tá bom? Significa que o cristalino tem uma alta vergência. Bom, do modo físico seria essa a representação. Um olho normal, olha lá, os raios de luz focam perfeitamente sobre a retina, né? Já um olho míope, por conta da sua alta vergência, os raios de luz vão focalizar antes da retina. Então a nitidez da imagem
se dá nesse ponto, um ponto anterior à retina. Por isso, do embaçamento da imagem a grandes distâncias. A distância grande, não necessariamente tão grande assim. Tá bom? Qual é a forma de corrigir esse defeito, vamos dizer bem assim? A forma é diminuir a vergência da lente. Como que eu faço para diminuir a vergência da lente? Simples. Eu coloco uma lente de vergência negativa. Ou seja, eu uso uma lente divergente. Divergente tem foco negativo, ou seja, vergência negativa. De tal forma que a vergência resultante da junção dessa lente divergente com o cristalino, que é uma lente convergente, vai adaptar-se de tal forma a convergir perfeitamente sobre a retina. Professor, tem como calcular qual deve ser a vergência dessa lente? É óbvio que sim. Então, utilizando lá da equação de Gauss, que fala que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é o foco, P é a distância do objeto até a lente e P' é a distância da imagem até a lente. Nós podemos pensar o seguinte: o objeto que eu quero enxergar é um objeto muito distante, ou seja, o meu P eu vou chamar de infinito. A lente é uma lente divergente, então eu vou colocar o foco dela negativo. O P', gente, é o tamanho do olho, seria essa distância aqui, ó, da lente até onde eu quero focar a imagem. Esse seria o meu P', tá? Bom, então qual que é o grau, qual que é a vergência da lente que eu devo comprar para um determinado olho míope? Eu vou colocar essa equação e manipular ela. O número 1 dividido por um número muito grande, quase infinito, tende a zero. De tal forma que nós ficamos com menos 1 sobre F é igual a 1 sobre P', onde o P' é o tamanho do olho, hein, gente? Conforme a imagem que eu coloquei ali. Multiplicando em cruz, nós chegamos que o F é igual a menos P', onde P' eu acabei de chamar de D, certo? D de distância máxima distinta da visão, mais conhecida popularmente como distância, como tamanho do olho, tá? Então o foco dessa lente divergente é igual a menos porque é uma lente divergente, é igual a menos a distância máxima da visão distinta. Esses termos, distância máxima da visão distinta, não são muito comuns, não são muito corriqueiros ao vestibular, mas se aparecer visão distinta, distância máxima, máxima miopia, distância longe, máxima miopia, só lembrar disso, tá bom? Por isso que a gente fala que quem é míope não pode ir ao zoológico, é isso mesmo, porque ele deve usar lentes divergentes. Maravilha! Então, vamos colocar em prática isso tudo que eu falei de forma mais simplificada. Olha só. O feixe de luz, antes de bater no olho, que seria o cristalino, ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer uma leve divergência. E essa leve divergência será responsável pela focalização perfeita dessa imagem sobre a retina, corrigindo assim o defeito da visão, chamada de miopia. Bom, compreendido a miopia, fica fácil agora identificarmos a hipermetropia. Então, como vocês conseguem observar na imagem, a hipermetropia é a dificuldade de definição de objetos próximos ao olho. A gente consegue ver nitidamente as montanhas, mas ler um livro que está a 30 centímetros, 40 centímetros de você é quase impossível. Eu nunca tenho
essa sensação. Eu coloquei essas imagens justamente para vocês terem essa sensação, o que é não enxergar de longe ou o que é não enxergar de perto, tá? Então isso é conhecido como hipermetropia, que também é a mesma, essa consequência é a mesma da presbiopia, conhecida como vista cansada. Pode aparecer esses dois termos para a gente. O que acontece é um fenômeno totalmente oposto ao fenômeno da miopia. Ou seja, a imagem formada desse objeto vai estar focalizada após a retina, não antes, agora é após a retina. Por que isso? Porque essa lente chamada de cristalino, ela não tem vergência suficiente, ou seja, ela converge pouco o raio de luz. Conforme a gente consegue observar na imagem, olha só, está vindo o raio de luz aqui. Esse cristalino, que é uma lente convergente, mas no caso ela não está tão convergente assim, e eu vou focalizar a imagem após a retina. Eu vou ter o defeito da visão, conhecido por hipermetropia, tá? Ou presbiopia, chamada de vista cansada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a vergência do meu cristalino. Para aumentar a vergência do meu cristalino, é só usar as lentes convergentes, também conhecidas como lentes positivas. E eu posso calcular, ajustar o seu foco para que os raios de luz converjam perfeitamente no ponto desejado, ou seja, sobre a retina, tá? Como que eu posso calcular a vergência ou o foco dessa lente? Simples. É só utilizar novamente a equação de Gauss, que fala que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nunca é demais lembrá-los que F é foco da lente, P é distância do objeto, a lente, P' é distância da imagem, a lente. O foco é foco positivo, que é uma lente convergente que eu tenho que colocar. Então vai ficar mais 1 sobre F. Agora, o que seria enxergar de perto? Enxergar de perto significa enxergar perto, mas não tão perto assim. Perto normal. O perto normal a gente define como sendo 25 centímetros. Isso aqui é uma definição, tá, gente? Caso ele não dê o valor dessa definição de próximo, a gente usa 25 centímetros. Mas sempre os valores que os exercícios trazem são de 25 a 30 centímetros de visão nítida próxima ao olho. Então o P, que seria a distância na imagem que eu coloquei, do livro até o meu olho, seria de aproximadamente 25 centímetros. Eu vou substituir aqui na equação de Gauss. E o P' é a distância que eu tenho que calcular a minha imagem, né? E a imagem, então, tem que ser quem? A distância da lente até aonde eu quero que forme a imagem, ou seja, até a minha retina. Então, esse seria meu P' que eu vou chamar de Dzinho, tá? Esse Dzinho tem nome, é chamado de distância mínima, porque é perto, da visão distinta. O outro é enxergar de longe, né? Então, era a distância máxima, Dzão, da visão distinta. Obviamente, se eu quiser calcular, então, eu posso encontrar essa equação proveniente de Gauss, onde o foco ou o inverso do foco vai dar a vergência ou o grau da lente adequado para certo olho humano. Certo? Fisicamente é isso aqui que nós temos. Olha só, inicialmente nós não tínhamos uma vergência suficiente. Então eu tenho que aumentar a vergência, eu tenho que colocar uma outra lente convergente associada ao cristalino para que os raios de luz convirjam perfeitamente sobre a retina. Pronto. Desta forma, eu corrigi o defeito da visão chamado de hipermetropia, ou dependendo da situação, pode ser também a presbiopia, conhecida como vista cansada. Certo? Um outro defeito muito comum que eu também tenho
É o astigmatismo. Nossa, professor, mas espera lá. Uma pessoa que é míope pode ser também astigmata? Pode. E o hipermétrope, professor, pode também ser astigmata? Pode. Como assim eu posso ter dois defeitos? Você pode ter dois defeitos porque quantas lentes você tem no olho? Duas. Você tem o cristalino e você tem a córnea. Eu posso ter um defeito no cristalino e um defeito na córnea. Mas eu não posso ter dois defeitos diferentes no cristalino. Isso quer dizer o quê? Que é impossível uma pessoa ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo, no mesmo olho. É impossível. Porque a miopia e a hipermetropia estão associadas ao cristalino. Agora eu consigo ter miopia e astigmatismo, que é o mais comum? Sim. Porque o astigmatismo está associado ao defeito de qual lente? Da córnea. Já, vamos voltar lá, a miopia está associado ao cristalino. E eu tenho duas lentes. Então eu posso ter miopia e astigmatismo? Pode. Eu posso ter astigmatismo, defeito da córnea, e hipermetropia? Posso, porque a hipermetropia está associada ao cristalino. Tá bom? Mas agora, que diachos é esse astigmatismo? O astigmatismo é a desfocalização de objetos que estão ou próximos ou longe. Ou seja, eu não tenho um único foco, eu tenho um multifoco devido à córnea. E o porquê que isso acontece? Porque a córnea não tem uma esfericidade perfeita. Então seria mais ou menos isso aqui que eu coloquei para vocês. Você não consegue enxergar nem a mão, nem a juba do leãozinho, né? Madagascar. Nem objetos que estão próximos, nem objetos que estão distantes. Tudo fica embaçado, de perto e de longe. Então isso acontece por quê? Porque esta córnea, tá vendo? Ela não tem uma única esfericidade. Ela é o quê? Ela é às vezes mais grossa numa região, mais fina em outra região, como se ela tivesse duas esfericidades ou mais. Se eu tenho duas ou mais esfericidades, eu tenho dois ou mais raios, eu tenho dois ou mais focos. Então, quando eu tenho vários ou multipontos focais, eu tenho o que eu chamo de astigmatismo, que é o defeito associado à lente córnea. O que eu devo fazer? Simples. É somente usar lentes corretivas, mas essas lentes são chamadas de lentes cilíndricas. Observem que essas lentes são mais grossas em uma região e mais finas em outra região. Por quê? Para compensar a região do olho que não tem curvatura suficiente, né? Então o olho astigmata tem uma curvatura maior em uma região, uma curvatura menor em outra região. O que eu faço? Aonde a região tem a curvatura menor, eu coloco uma lente mais grossa, uma lente cilíndrica, para compensar essa focalização do objeto. Passando assim de dois ou mais focos para um único ponto focal. Pronto! Basicamente, quando nós falamos de defeitos da visão em física, nós temos esses três, entre aspas, né, defeitos físicos. Miopia, hipermetropia, também pode ser presbiopia, e astigmatismo. Tudo bem, gente? É isso aí, tio Lucas fica por aqui, até a próxima.